convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o fariseu não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homem clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos para celebrarmos o 30º domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia de nos alimentarmos com o pão da vida e com o pão da palavra. E a palavra de Deus hoje, ela continua com os ensinamentos de Cristo, mais uma vez sobre a oração. Na semana passada, Jesus ensinava a importância de uma oração persistente, insistente e perseverante, como aquela viúva cobrando a atitude do juiz. Vimos também a importância da fé. E hoje, continuando as reflexões sobre a oração, Jesus contrapõe um fariseu e um publicano, mostrando posturas diferentes de oração, para que a gente perceba que a oração que agrada a Deus é uma oração humilde, simples e de reconhecimento que somos necessitados todos os dias da misericórdia de Deus. Na primeira leitura, nós ouvíamos a narrativa em que nos dizia que a oração daquele que é humilde atravessa as nuvens e chega até Deus. Em seguida, no Salmo, cantávamos: o pobre clama a Deus e Ele o escuta. A gente olhando esses 2 elementos, a gente remete a uma das bem-aventuranças da felicidade dos pobres em espírito, ou dos humildes, que quando rezam, a sua oração é ouvida. Então, como primeiro ponto que a gente precisa notar, é a importância de uma oração em que de fato a gente acolha
a nossa condição de criatura, humilde, pequeno, porque muitas vezes, quando a gente não entende isso, a gente nem reza, porque na verdade a gente já se acha como Deus e acha que se basta e, portanto, nem de oração precisa. Então, a primeira demanda de hoje que precisamos perceber é que precisamos ser humildes. E o termo humilde, a expressão humilde, vem de humus da terra, daquilo que nos moldou, do barro, daquilo que quebra, daquilo que é simples e que precisa recorrer sempre à misericórdia do Criador, daquele que nos moldou, daquele que nos deu vida. Em seguida, nós vamos para o Evangelho de hoje. No Evangelho, Jesus então vai falar de dois personagens muito conhecidos de seu tempo. Para a gente entender bem o que ele está querendo ensinar, a gente precisa fazer memória de quem é um fariseu e de quem é um publicano, um cobrador de impostos. O fariseu, dentro da cultura judaica, dentro daquela região, era uma pessoa muito respeitada, influente, um homem de conhecimento. Eles eram, na verdade, aqueles que cuidavam para que a lei fosse cumprida. Dos 10 mandamentos, no tempo de Jesus, já existiam 613. E o fariseu era aquele que acompanhava para que esses mandamentos fossem vividos, de uma forma até um tanto quanto legalista e exigente. Muitas vezes, a gente sempre se lembra do fariseu sendo atacado por Jesus, sendo chamado de hipócrita. Mas a hipocrisia deles, na verdade, estava em pôr peso, em pôr fardo, e muitas vezes nem eles viverem. Só que eram homens respeitados, eram homens conhecedores da palavra, eram aqueles na pirâmide do tempo de Jesus, muito bem qualificados. Ao mesmo tempo, nós temos um cobrador de impostos, que eram chamados de publicanos. Os publicanos, juntamente com as prostitutas, eram considerados pecadores públicos, homens que, na verdade, nem deveriam entrar no templo, porque estavam a serviço do Império Romano. De que forma? Eles eram os cobradores de impostos. Eles eram aqueles que recolhiam os tributos para mandar para o império ser sustentado. E ao mesmo tempo, na cobrança de impostos, logicamente, eles cobravam a mais para ficar com uma parcela. E nesse sentido, eles eram detestados pelo povo. Eles eram apoiadores do império e, portanto, entendidos como pecadores públicos. A gente olha para essas duas figuras e a gente precisa ver um contraponto de postura, ou a contradição entre os dois. Aí Jesus começa o Evangelho dizendo assim: eu vou contar uma parábola para que vocês percebam o erro de confiar na própria justiça. Então, ele começa dizendo assim: 2 homens foram ao templo, e desses 2 homens, ele começa então a deixar claro que foram para rezar. O fariseu, ele ficou na frente, de pé, olhando para o alto. Aqui a postura vai dizer muito, porque ficava de pé e olhando para o alto pessoas importantes, pessoas que tinham, na verdade, um destaque de santidade. Fariseu, inclusive, quer dizer separado para a santidade. E aquele homem, então, rezava na frente do templo, ficava muito próximo ao altar e ao Santo dos Santos, ou seja, próximo de Deus, próximo da habitação de Deus. No entanto, o que é que ele rezava no seu íntimo? Primeiro, ó Deus, eu te agradeço
porque não sou como os outros homens, muito menos como aquele que está lá no fundo e que é um pecador público. A gente começa observando o problema da presunção, da arrogância, da soberba, do orgulho. Aquele fariseu, ele estava na frente, sobretudo rezando, fazendo a sua oração, mas na oração dele, ele comparava-se com outras pessoas para se sentir melhor do que elas. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele emitia claros julgamentos. Elas são perversas, eles roubam, eles não valem nada. Aí começa a oração do arrogante, do orgulhoso. Eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu faço caridade, Vejam que ele não reza para Deus, ele reza para si mesmo. Ele só fala de si, das suas benfeitorias. Ele se coloca num lugar de maravilhoso, de perfeito, de intocável. É nesse sentido que a gente percebe o quanto ele era orgulhoso e o quanto ele não rezava a Deus, mas rezava a si mesmo para se engrandecer. Depois, Jesus vai dizer, lá no fundo, um cobrador de impostos, à distância, porque havia dentro do templo locais específicos para cada classe de pessoa, e ele tinha que estar lá no fundo, porque era um pecador público e poderia contaminar aqueles que eram considerados santos. Ele nem se atrevia a olhar para o céu, ou seja, tinha uma postura de reverência, uma postura contida, e dizia, batendo no peito. Muito importante a gente saber que dentro da nossa tradição, e inclusive nós assimilamos isso para a fé cristã, bater no peito é um símbolo e um sinal de reconhecimento do nosso pecado. É um pedido de perdão. Até por isso, todas as vezes que vocês ouvirem no ato penitencial e for o eu confesso por 3 vezes pede de nós que a gente bata no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Esse gesto, inclusive, não foi abolido. Todos nós devemos fazê-lo no momento do ato penitencial. Esse publicano, ou cobrador de impostos, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O contrário do fariseu, ele na verdade sabia do erro dele, sabia do pecado, se arrependeu, estava ali diante de Deus com humildade, com simplicidade e batendo no peito, pedindo perdão. Aí a gente percebe que na verdade a misericórdia, ela vem exatamente do pecado. Então reconhecer o pecado e pedir pela misericórdia de Deus é o primeiro passo de qualquer oração. É o reconhecimento de que para entrar no solo santo de Deus, a gente precisa retirar as sandálias. Assim como fez Moisés, tira a sandália dos pés, reconheça o teu pecado para entrar no lugar sagrado. E aí vejam que a conclusão da parábola é impressionante. Para nós, de repente, não seja tão impactante quanto para eles naquele tempo. Imaginar alguém que era separado e justo, em contrapartida, alguém que era pecador público, e Jesus dizer assim, o publicano foi justificado, mas o fariseu não foi justificado. Justificado, na verdade, é considerado justo por Deus. Imagina o impacto que isso causa se nós formos pensar
na oração desses dois personagens da parábola. E Jesus então termina com uma conclusão categórica: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, para deixar claro que a oração, além de persistente e perseverante, não é, na verdade, uma oração para falar de si mesmo ou para cobrar Deus de benefícios devido àquilo que você faz de bem e de bom. Não é isso. A oração, na verdade, é a grande prática de reconhecer que somos pequenos, pecadores, e que precisamos de Deus, e que dependemos de Deus, e que Deus é de fato o Senhor de nossas vidas. Para terminar, eu gostaria de citar um dos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que vai nos orientar assim: aquele que reza, desde a hora que acorda até a hora de dormir, ele reconhece que Deus é de fato o Senhor. No entanto, a maior marca da presunção, da arrogância, da prepotência e da soberba é não rezar. Porque quem não reza, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é sinal de que confia em si mesmo e que tem a si mesmo como Deus, então não precisa rezar. A recomendação é: reze, porque rezando a gente deposita toda a nossa confiança nele, que é o Senhor. E como diz Santo Agostinho, precisamos aprender a ser mendigos de Deus, pedirmos sem cessar e nos colocarmos diante dele pequenos, simples e humildes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.